por falar no Senhor Espírito Santo, nós vamos falar hoje, estamos trabalhando sobre o tema Enchei-vos do Espírito Santo. Quem lembra da pregação de quinta passada? Quem lembra? O que nós falamos quinta passada? As crianças, perdão, excuse me. As crianças podem subir para ir para a sala. O que nós falamos na quinta passada sobre o Espírito Santo? Neemias, por favor. Meus irmãos, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Eu queria nessa palavra de hoje dar continuidade. Neemias, Ebenezer, faz favor aqui. Continuar falando sobre o Espírito Santo. Só que antes, para facilitar um negócio para mim aqui, eu acho que mexeram ali, não tem problema, é só porque tá ventando em cima da Bíblia aqui, cara, e meus esboços tá tudo voando. Você que fraga de escada, você podia subir para mim e dar só uma... Aí enquanto Neemias olha ali, a gente ignora ele mexer ali. Douglas, ajuda o Neemias e mais uns dois homens, é só para tirar daqui, ó. Porque senão eu não vou, meu esboço vai ficar voando, a página da Bíblia vai ficar voando, daqui a pouco eu vou fazer igual o pastor que foi pregar, e ele estava pregando sobre Deus fazendo a mulher, lá em Gênesis, e aí ele está aqui em Gênesis, Deus fez a mulher, aleluia, a mulher é uma bênção, e ele virou um pouco, o ventilador rodou a página, ele voltou no mesmo versículo que eu estava lendo no outro texto, e caiu lá quando Deus mandou Noé fazer a arca, e disse que Deus mandou calafetar por dentro e por fora com betume. E ele falou, olha, Deus mandou calafetar a mulher por dentro e por fora com betume, mas era a arca, esquece eles lá, deixa eles lá. Isso aí é altamente treinado, habilidade tóxica. Sai daí, Angélica, porque você tem duas filhas. Não, mas eles têm toda a experiência. Sai daí, irmã. Eles são profissionais, desencosta daí. Meus irmãos, olha para cá, nós estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus, e eu queria meditar com vocês, continuar meditando em cima disso, sobre o Espírito Santo de Deus. Na semana passada nós falamos que o Espírito Santo de Deus, ele nos dá direção. Quem lembra? Você sente a direção do Espírito Santo. Não é uma voz assim audível falando com você, mas é algo que você sente. Essa voz interior que o Espírito Santo fala com a gente é algo assim fenomenal e que te dá uma direção. Já melhorou, já deu. Aqui já deu. E que te dá uma direção. E hoje eu quero continuar falando sobre o Espírito Santo, sobre esse tema de enchei-vos do Espírito Santo. E para trabalhar hoje eu queria ficar num texto só, texto de Romanos, capítulo 8, para a gente subtrair desse texto algumas verdades sobre o Espírito Santo. Muito obrigado, Neemias e Douglas. Romanos, capítulo 8, quero falar sobre enchei-vos do Espírito Santo, mas debaixo do tema de a ação do Espírito Santo, com base em Romanos, capítulo 8. Quais são as ações do Espírito Santo? Preste atenção, enquanto você abre em Romanos 8. Sempre quando se fala de Espírito Santo, a mente da gente, as pessoas, os crentes, eles pensam mais ou menos como que se o Espírito Santo, é como se fosse comprar um carro. Então você vai comprar um carro, e aí você vai falar assim, olha, o carro custa 20 mil, carro barato, né? 20 mil. E aí você tem opcionais. Então o carro básico, ele tem o vidro sobra na manivelazinha, ele só tem aquele ventiladorzinho, e aí você pode colocar opcionais, igual os sites das empresas que vendem carro, você mesmo pode fazer um cálculo, você vai colocando opcional e vendo o valor que fica. Muita gente vem para a fé e acha que o Espírito Santo é como se fosse um opcional do carro. Por exemplo, você pode ter um carro com ar-condicionado, e você pode ter um carro sem ar-condicionado, e ambos são carros, ambos conseguem cumprir o propósito de andar e levar você para os lugares que você precisa.
Muita gente vai pensando que o Espírito Santo é assim. Ao longo da caminhada, as pessoas pensam que se eles servem a Deus e creem em Jesus, o Espírito Santo é um adicional, que pode ser que você coloca ou pode ser que você não coloca. Muita gente pensa que o Espírito Santo é algo que, tipo assim, dá para viver sem, dá para ser crente sem, dá para conduzir a vida neotestamentária sem o Espírito Santo. Só que nós estamos redondamente enganados se assim pensarmos. Porque o Espírito Santo não é um opcional, por exemplo, um ar-condicionado, que o carro que não tem é carro do mesmo jeito. Na verdade, sem o Espírito Santo, você não pode ser considerado nem crente. Você não pode ser considerado nem que tem Jesus. Porque se esse tal não tem o Espírito, ele não é de Jesus. Primeiro que você nem teria convertido. No máximo, você teria se encantado com a fé e teria se convencido de que o melhor caminho é seguir essa religião dos crentes. Mas o Espírito Santo de Deus, ele faz diferente. Ele não te convence no sentido de te fazer ficar convencido. Ele te converte. Ele te faz ficar arrependido. Ele te guia. Ele te dá direção. Ele capacita você com, a palavra grega para isso seria um dínamos, um dunamis, um poder para você conduzir a sua vida cristã. Por isso, o Espírito Santo ele não é um opcional na vida de um crente que quer vencer. O Espírito Santo não é algo que você pode ter ou pode não ter. O Espírito Santo é algo que para você ser crente, você precisa ter. Você precisa se relacionar com Ele. Não tem conversa em relação ao Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa ter esse contato. Você precisa ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Sem Ele, não tem negócio. Você não tem vez. Você não consegue ir muito longe. E Romanos, capítulo 8, é o capítulo que fala muito sobre o Espírito Santo. Esse capítulo, impressionantemente, nos diz muito acerca da ação do Espírito Santo. E Deus tem incomodado meu coração ao longo essa já é a 5ª mensagem que eu prego sobre o Espírito Santo, exceto uma que eu não estava aqui, e eu acho que foi o Júnior que pregou sobre outra coisa, mas já tem 5 quintas-feiras que eu estou falando sobre esse tema, enchei-vos do Espírito Santo, porque eu estou querendo que você entenda a necessidade que como crentes nós temos, de nos encher do Espírito Santo, de sermos conduzidos pelo Espírito Santo. E presta atenção, esses cultos que eu prego aqui, não são cultos ao ermo, não são mensagens que aleatoriamente assim, um devaneio, numa elocrubação mental eu passo para vocês. São mensagens que eu estou passando com vocês com o objetivo de te ensinar, de te mostrar como faz. São mensagens propositais. Eu penso, eu escrevo, eu leio, eu vejo comentários, eu ouço, eu analiso, eu leio livros para que você tenha um crescimento espiritual. E eu tenho percebido pelo Espírito de Deus que a gente precisa falar sobre o Espírito Santo na nossa igreja. Falar o coração dos irmãos. Porque essa obra, nem que se nós tivéssemos aqui marretas e taiadeiras, a gente conseguiria fazer na força do braço, porque o próprio texto sagrado diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. E a obra funciona na vida do indivíduo e na vida da comunidade de fé, se o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar no seu coração. E eu queria então pensar com vocês no capítulo 8 de Romanos, sobre a ação do Espírito Santo, prescrita por o apóstolo Paulo aqui, só no capítulo 8 de Romanos. E a primeira coisa que nós vamos ver é no versículo 1, Romanos 8, você pode ir colocando lá o texto, o pessoal vai acompanhando. Romanos 8, 1, mas eu quero que você abra a sua Bíblia aí, ali é só para você perder, você conferir. Atualizada lá em cima para mim, tá? Deixa eu ver, põe na atualizada. Romanos 8, versículo 1, pode pôr o texto igual estava.
Primeira coisa que eu queria passar para vocês é que tudo que leremos daqui para frente, tudo que nós formos analisar daqui para frente em relação ao Espírito Santo, só vai servir para quem se enquadrar no versículo 1. Por isso que o texto diz assim, no versículo 1, olha o que diz lá, ó: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, portanto, outra tradução, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se pode colocar duas versões ali, pode? Tá duas ali? Se puder colocar duas, coloca atualizada e a NTLH, nova linguagem de hoje. Se puder pôr duas, igual está ali. Coloca atualizada em cima e NTLH embaixo, se puder. Então a primeira coisa que eu queria falar com vocês é o quê? É que tudo que nós vamos falar em relação ao Espírito Santo vale mais a não ser o convencer, porque o Espírito Santo convence a quem não é crente, não é? Ele convence quem não é crente. Então, essa ação do Espírito é para o crente, mas as demais ações do Espírito é para o crente. Só convencer que vale para quem não é, mas as demais valem para quem é. Por isso que Romanos 8:1 vai dizer: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A primeira característica que eu queria marcar com vocês aqui, da ação do Espírito Santo, é que é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pergunte para o irmão retoricamente assim: você está no Espírito, você está em Cristo Jesus? Você está nele? Ah não, desde pequenininho. Não, desde pequenininho você era banguelo. Estar no Espírito, estar em Cristo, é uma decisão que eu tomo. É eu que decido, eu quero. É tipo casar com alguém. Eu vou, eu converso, eu faço um compromisso, eu vou aceitar a Cristo. Estar em Cristo é uma atitude que eu preciso tomar. Não é algo tipo nasci. Ah não, eu desde pequenininho. Não, desde pequenininho não vale. Você precisa assumir. Você precisa tornar público, tornar notório, falar: eu quero, eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Tudo que formos falar aqui é para quem está em Cristo, porque quem está em Cristo não há condenação nenhuma. Ele não está debaixo do jugo da lei, ele não está condenado, ele está liberto da ação do mal. Agora, qual é a primeira ação do Espírito que nós vemos? Versículo 2, olha o que diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então a primeira palavra que nós percebemos da ação do Espírito em Romanos 8 é que a lei do Espírito faz o que em nós? Ela nos livra. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a primeira ação do Espírito na vida de um crente? Conforme Romanos 8, te livrar da morte, te livrar do pecado, livrar você dessa sentença de morte. Você hoje alcançou vida em Cristo, não porque você é uma pessoa boa, não porque você é uma pessoa que merece. Você livrou da morte porque o Espírito Santo de Deus operou em você uma obra de salvação. E essa lei, a palavra lei aqui é como se fosse uma direção, é como se fosse um condutor, um aio. Esse condutor, essa lei do Espírito te livra do pecado e te livra da morte. É uma direção. Lei é para regular, lei é para normatizar. Então essa normatização do Espírito na vida do homem e da mulher de Deus é para livrá-lo da morte do pecado. Sem o Espírito Santo você não consegue se livrar disto, você não consegue sair disto, você não consegue se desvencilhar da morte, a morte que aterroriza, o pecado que faz parte da vida. É só através da lei do Espírito, é só através dessa normatização, dessa direção do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 4, olha o que diz acerca da ação do Espírito: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8,4 diz que há uma necessidade de andarmos segundo o Espírito. Existem dois tipos de andar: o andar na carne,
e o andar no Espírito. Por isso que Romanos vai dizer aqui, olha, versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quantos tipos de andar existe para o homem? 2. Ou você anda na carne, ou você anda no Espírito. E é interessante que andar na carne não necessariamente significa andar pecando o tempo todo, mas significa andar na direção do seu coração. A palavra de Deus diz que o coração do homem ele é enganoso, ele é vingativo, ele conduz você a coisas que não são de Deus. Por isso que você precisa andar no Espírito, ou andar segundo o Espírito. Esse andar segundo o Espírito é andar nas direções que o Espírito vai te dando. E como é que essas direções? Ouve a pregação de quinta passada, é uma voz interior, é uma certeza que você não consegue explicar, mas que produz paz, está em consonância com o texto sagrado, faz bem para todo mundo. Você precisa andar no Espírito, andar nessa direção, sabe, segundo o Espírito, segundo o dirigir do Espírito. E você sabe quando é que você anda segundo a carne. Você sabe quando você anda segundo o fuxico, segundo a ira, segundo o rancor, segundo a maldade do coração. E você também sabe quando você está andando segundo a direção do Espírito. Sim ou não? Você sabe. Você sabe. Você sabe quando a coisa, sabe, quando uma conversa começa a render, você sabe quando deixou de ser de Deus, você sabe. Você sabe quando uma ação começa a não ser mais do Espírito Santo. Você é salvo, você já tem o Espírito Santo em você. Outro ponto, versículo 5, olha o que diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Versículo 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. As conversas são das coisas da carne, as discussões são das coisas da carne, a fala é da carne, as reações são das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, eles cogitam, eles falam, eles vivem, eles pensam das coisas do Espírito. E aqui a gente aprende que eu preciso inclinar-me para as coisas do Espírito e sair da inclinação daquilo que leva para a carne. Como que eu vou inclinar para o Espírito? Eu vou inclinar para o Espírito quando eu começo a dar vazão, quando eu começo a alimentar, quando eu começo a me interessar pelo Espírito. Preste atenção. Para de entender que o Espírito é um estepe. O carro tem 4 pneus. E eu tenho um estepe. Vamos pegar a Export, que é um carro que tem um estepe à vista. Então você tem 4 pneus nos lugares. E você tem um estepe, você tem uma outra roda ali atrás. Pode ser que você compre um Export e você vai andar com ela a vida toda e nunca usar o step, porque você vai usar o step só se furar. O Espírito Santo não é como a roda de trás. Ele não é como que você consegue viver sua vida cristã todinha, só você, Jesus e o Pai. Não. Ele não é um step, não é algo que você talvez precise, é algo que você precisa. Quem está entendendo? Você precisa. Por isso que o versículo vai dizer assim, olha, porque os que se inclinam para a carne, cogiram das coisas da carne. E quando fala inclinar para a carne, somos tentados a pensar só em carne como pecado, tipo assim, prostituir, beber, fumar, matar, roubar. Mas, por exemplo, intelectualidade absoluta é carne. Racionalidade é obra da carne, não do Espírito. Ninguém é racional no Espírito. Ficar pensando tudo em forma matemática é da carne. Tudo ser altamente analisável é da carne. Tudo altamente, como é que eu digo assim, tudo altamente lógico, tipo ciência exata. Ciência exata é matemática, física, isso não tem como dar outro resultado.
Mas quando vai falar sobre ser humano, falando de faculdade, quando você vai estudar sobre seres humanos, comportamentos, aí já não é mais exatas, é das humanas, porque tem coisa que na matemática é exato, 2 mais 2 vai dar 4 em qualquer instância de grau que eu tiver. Mas quem faz psicologia, nem sempre aplicar a mesma coisa para todo mundo vai dar o mesmo resultado, porque não é exata, é humanas. É a mesma coisa que eu estou querendo te mostrar aqui. Andar na carne não é simplesmente andar em pecado, mas é andar com aquilo que a sua carne produz e tentar sobreviver sua vida com Deus só com aquilo que o seu racionamento, o seu raciocínio produz, aquilo que a lógica produz, porque as coisas de Deus tem hora que elas não têm nenhuma. Ah, que isso, pastor? Que loucura é essa? Que viagem é essa? Então vamos lá. Vamos ver se tem lógica mesmo. Jesus, Deus vai escolher alguém para gerar uma nação. Ele deveria escolher um homem viril e uma mulher viril, porque ele iria gerar pessoas através dessas pessoas. Deus vai e me escolhe um homem velho e uma mulher velha e estéril. Aí Deus só deixa esse cara ter filho quando ele está com quase 100 anos. E a Bíblia relata, e cessou-se o costume das mulheres, quer dizer, o útero de Sara, o trem já tinha minguado igual o ginipapo que cai do pé. Agora eu vou fazer. Vai levantar um homem para enfrentar uma nação, levanta 32 mil pessoas. Aí 32 mil não era muito pouco em comparação com o tanto de inimigo. Aí o que Deus fala com Gideão? Ainda tem? Tem muito. Fala aí que os covardes, os medrosos, os fracotes vão tudo embora. Aí saiu, ficou só 10 mil. Aí ele fala, tem muito. Falou, está ficando doido, senhor, com 32 já era pouco, agora tem só 10. Não, pede para beber água. Quem beber água, cheio de frescura, igual o Kiko, você põe assim. Quem beber água igual um lobo, assim, segurando a arma e chupando a água e o zóio assim, pronto, separa para o lado de cá. 300 foi para o lado de cá, 9.700 para o lado de lá. Aí Deus falou com o Gideão, é esses 300 aí que você vai contar. Falou, você está ficando doido, Deus? E te contar uma coisa, você vai pegar agora um balde, uma tocha, e você vai bater no balde e sacudir a tocha, bater no balde e sacudir a tocha. Tem lógica isso, uma briga desse jeito? E sabe o que aconteceu? Foi assim que ele ganhou a guerra. Como é que a Bíblia fala, por exemplo, vamos prestar, por exemplo, o profeta Elias, que é um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Deus o envia até uma viúva. E quando Deus falou com Elias que ele estaria indo para a casa de uma viúva e que a viúva o sustentaria, ele deve ter pensado, rachei agora. Encontrei uma fazendeira rica, o velho morreu, deixou uma herança bruta, e eu vou lá agora comer na casa dessa mulher, a torta e a direita. Quando chega lá, encontra uma véia, carcamana, esquelética, catando uns gravetos, e ele fala assim, tem uma viúva por aqui? Ele falou, sou eu. É a senhora? É porque Deus falou assim, que é para, o que você tem de comer? Ele falou assim, olha, eu tenho um pouquinho de óleo, um pouquinho de fubá aqui, eu vou fazer um bolo, estou catando esse graveto, fazer um bolo para mim dar o menino e comer e morrer. Aí o que o profeta fala? O que o profeta fala? Quem lembra? Então você vai lá e faz, mas primeiro você traz? Tem lógica isso? Se fosse hoje eu ia falar assim, explorador, seu veaco, seu gatuno. E ele falou assim, se você fizer do jeito que eu estou te falando, não vai faltar óleo e nem vai faltar farinha. E ela fez, diz a Bíblia que ela fez segundo a palavra do profeta. Andar na carne não é só andar pecando, mas é andar dirigido pelo seu raciocínio. Você quer ver uma coisa mais sem lógica do que perdão? Onde que está a lógica do perdão? Não tem lógica no perdão. Nenhum povo na face da terra conseguiu praticar perdão antes da revelação do Senhor. Se você já assistiu a série dos Vikings, você vai ver que eles cultuam o quê?
Cultuam o quê? A vingança. Eles cultuam a vingança. Se você pegar toda a história nórdica é feita sobre vingança. Vai lá que mata o Zé, que mata o outro, que matou a mulher do outro, que volta e mata, e foge e mata. E aí o Ragnar Lothbrok foge, aí volta, mata o rei, fica no lugar do rei. Aí daqui a pouco o outro vem, ele larga, tá, e casa com a outra. Aí daqui a pouco larga, vem, mata a mulher do outro. E é o tempo todo matando. Quem assistiu o 100? Estou falando de série, coisa para você entender. O 100, The 100. Quem assistiu? Ninguém assistiu essa série? Fera aquela série, uma série boa para você assistir. O que tem lá, Fernando e Dona Fernanda? Vingança. A ignorância é só isso. Os Sky, quer dizer, os dos céus, da terra, os da montanha, mata os de cá vai lá, mata os de lá vai lá, mata o de cá vai lá, mata o de lá. Aí nós juntos, nós dois para matar ele, depois que nós matou ele, nós vamos matar uns aos outros. Não existe povo que pratica perdão sem revelação. Nunca existiu perdão sem o Senhor revelar isso. Mas o que é perdão? O perdão é algo tão imprescindível e importante na vida de um crente, que só o Espírito Santo para fazer isso na gente. Porque o perdão não tem lógica. Então andar na carne não é simplesmente andar pecando. Talvez você não está pecando em coisa nenhuma, mas você é altamente racional. Você está andando na carne. Porque tudo para você tem que ser zero no final. A matemática tem que fechar. E na vida com Deus a matemática não. Quem quer perder a sua vida? Não. Quem quer salvar a sua vida? Não escutei não. Mas quem quer segurar a sua vida? Vai acabar perdendo. Se você quer salvar, perde. Se você quer perder, salva. Ah não, eu vou ficar aqui. Então perdeu. Como é que você alcança coisas no mundo? Junta. Como é que você alcança coisas no reino de Deus? Dai, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Como é que você vence o ódio no mundo? Matando o cara que eu odeio, vingando dele, fazendo-o sentir a dor que eu estou sentindo, e dor essa que ele me fez sentir. Como é que você sente? Como é que você faz isso no reino? Se te obrigar a andar uma milha, se te der um tapa do lado direito, se te tomar a capa, não tem lógica mesmo, não. Nenhuma. Abre parênteses sobre dar um tapa. O dar o tapa aqui é empregação do Evangelho. Fora da pregação do Evangelho, se você me der um tapa, eu te dou outro, na hora. É eu pregando o Evangelho, beleza? Fecha aspas. Fora da pregação do Evangelho, não faz isso que vai dar problema. Agora, estou lá pregando, o bebo chegou, meteu o tapa na cara, vamos, dá o outro que é testemunho, gente até converte por causa disso. Mas fora desse ambiente aí, não. Fora desse ambiente, tu é homem, eu sou homem. Tu merece respeito, eu também, nós outros também. Então, o que acontece aqui? Eu preciso me inclinar para o Espírito, Romanos 8,5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, cogitam das coisas que dá para explicar, cogitam das coisas que são naturais, mas os que se inclinam para o Espírito, eles conversam, entendem, vivem, se relacionam com as coisas do Espírito. Você já teve um problema com alguém espiritual? É fácil de resolver um problema com quem é espiritual ou difícil? Eu não estou falando com aqueles que são santarrões. É diferente o santarrão do espiritual. O espiritual resolve as coisas numa facilidade. Mas o carnal, ele arruma uma bagunça. Ele arruma uma confusão. Não, mas você vai ter que vir cá provar. Não, mas ninguém. Não, mas não quer assim, não. Porque na minha vida eu nunca aceitei. E o trem vai rendendo, o trem vai rendendo, o trem vai rendendo, e o trem vai rendendo. Meu Deus do céu! Parece que tocou, foi num vespeiro. Sabe como é que chama isso? Carne. Diga comigo. Carne. Por que eu sou assim? Porque quando eu adoço, nem um saco de açúcar quando eu me azedo, nem um saco de açúcar me adoce. Porque eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para eu não sair da briga. Parabéns, você é carnal. Você é o crente carnal.
Você não é espiritual, você inclinou para as coisas da carne. Você está inclinado para as coisas da carne. É briguento, é marrento, é conversador, estica, intriga, isso é carnalidade. Você não está pecando, você não está bebendo, fumando, indo para o boteco, mas você é carnal. Você está inclinando para as coisas da carne. Outra ação do Espírito Santo aqui, olha, versículo de número 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida. Olha o que está dizendo aqui, ó, o resultado de se inclinar para o Espírito Santo é vida. O resultado de se inclinar para a carne, quanto mais você se inclina para a carne, mais próximo da morte você está. Quanto mais você se inclina para o Espírito, mais vida de Deus você vai ter. E aqui é importante você se inclinar, porque o pendor, o resultado, o lucro, o benefício de se inclinar para a carne é morte, mas para se inclinar para o Espírito é vida. Versículo de número 9. Esse é o versículo mais rico desse capítulo 8, porque ele aparece o Espírito 3 vezes no mesmo versículo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Estar no Espírito não é opção, é necessidade, é identificação, é garantia, é selo autenticador. Estar no Espírito é a autenticação de que você é de Cristo. Como é que eu sei se uma pessoa é de Cristo? Ele é membro de uma igreja. Não! Como é que eu sei que a pessoa é de Cristo? Ele tem uma Bíblia grandona. Não! Como é que eu sei que a pessoa é de Cristo? Ele usa roupa de crente. Não! Tem muita gente que você vai olhar para ele, não está vestido com as roupas tradicionalmente de crente, e é mais crente do que os que vestem tradicionalmente de crente. O que vai identificar se sim ou se não, é se a pessoa tem o Espírito, se eu estou vendo o Espírito nela, se eu percebo o Espírito nela. E é isso que o texto está dizendo: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós, porque só tem um jeito de eu estar no Espírito, é o Espírito estar em mim. Agora, se eu estou no Espírito, o Espírito está em mim, diz a Bíblia, esse tal é dele, esse tal é de Cristo, esse tal teve um encontro com Cristo, esse tal tem vida com Cristo. Eu preciso estar no Espírito. Meus queridos, não importa como você chegou até aqui, o importante é o que você vai fazer daqui para frente. É isso que importa, pelo menos para mim, que sou o pastor dessa igreja, é isso que importa. Eu estou pouco me lixando com o seu passado, com a sua história. Deixa o mundo te chicotear, essa é a função do mundo. Mas a função da igreja é contar daqui para frente. Daqui para frente. E é isso que o Espírito está dizendo para nós aqui, ó. Porque se o Espírito está em mim, e se eu estou no Espírito, eu sou de Cristo. Você pode dizer amém? Sou de Cristo. Cristo está em mim. O Espírito Santo está selando isso em mim. O Espírito Santo está fazendo isso em mim. Então eu estou nele. Continuando aqui. Vem comigo no versículo de número 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. É o Espírito que te trouxe a vida e te mantém vivo. Ninguém aqui se converteu porque é bonzinho. Ninguém aqui se converteu porque é uma pessoa, educada. Todos nós, conforme Paulo escrevendo a Efésios, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
E quem fez essa obra em mim e em você? Quem abriu meus ouvidos? Quem tirou as escamas dos meus olhos? Quem fez aquela mensagem que o pregador estava pregando se tornar real no meu coração? O Espírito Santo de Deus. Foi Ele. Não tem pregador habilidoso que consiga te converter. Talvez tem pregador eloquente que consiga te emocionar. Mas emocionar não produz salvação. Produz lágrima, arrepio, choro. Mas salvação, só o Espírito Santo de Deus consegue produzir. E é isso que está dizendo aqui, ó. Se eu estou no Espírito, se o Espírito está em mim, pronto, sou de Cristo. Acabou a conversa. Não é se eu uso calça social, não é se eu prego de gravata ou terno, não é isso. É se o Espírito está em mim. É se eu estou no Espírito. Ah, mas eu sou uma pessoa tão pecadora. Não é isso. Oh, mas que cabeção que você tem, hein? Não é isso. Você é pecador que está preso nessa carniça, dessa carne aí. E só tem um jeito de você não ser preso nela, morrer. Quem quer morrer que diz amém. Então tem que lidar com essa carne aí mesmo, não tem jeito. Agora você vai mortificando a sua. Você vai mortificando a sua. Mas você consegue matar ela? Não, ela continua aqui. Os desejos estão aqui. Quem bebeu, está aqui. O bebeu está aqui dentro ainda. É só eu dar uma oportunidade, bebo de novo. O fumou está aqui dentro ainda. É só eu brincar que eu fumo de novo. Quem pitou maconha, está lá dentro ainda. Brinca para você ver que você vai voltar a pitar maconha de novo. Cheirou uma carreira de pó, está aí dentro ainda. Está só adormecido. Mas se você brincar, achar que controla, essa carne velha volta de novo igual um vulcão em erupção. E aí te pega de novo. E a primeira vez você saiu... Olha, a primeira vez foi difícil, né? A segunda pior. A terceira é pior do que a segunda. Porque para cada um dos demônios que tinha, volta 7. E a Bíblia diz que o último estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Continuando. Versículo de número 13. Porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente viveremos. Irmãos, se viverdes segundo a carne, caminhais, caminhar, verbo, continua, ação, caminhando, você vai para a morte. Mas, entretanto, porém, se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. Aleluia. E até bom, Angélica, falar isso aí, que foi bom que me lembrou. Essa igreja tem um fogo no coração. Bota o bendito do símbolo para mim lá. Bota ali o símbolo da igreja. Bota lá a multimídia. O símbolo da El Shaddai. Não é um cubo de gelo no coração. É fogo. Então dá glória a Deus. Tem muita gente que acha que quando Jesus morreu, olha lá, esse é o... E esse símbolo aí é desde quando El Shaddai existe. Não mudou não. Melhorou. Toda a vida foi um coração em fogo, um coração que arde. Tem muita gente que acha que quando os apóstolos, João foi o último apóstolo a morrer. Parece que quando João morreu, o Espírito Santo foi enterrado junto com João. Acabou. Isso é engano seu. A obra do Espírito Santo continua até hoje, salvando, renovando, vivificando, fortificando, dando entendimento, abrindo os olhos, libertando das cadeias. Então você tem que dar glória a Deus, moço. Glória a Deus é como se estivesse batendo carimbo, é como se estivesse pegando para você. É como se estivesse certificando aqui, glória a Deus, amém, é verdade. Dada essa palavra, voltemos para o texto. Versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes, presta atenção, os feitos do corpo, certamente vivereis. Você tem mortificado os feitos do seu corpo? As pulsões do seu corpo? Os desejos, irmãos, pega um adolescente que faz
tudo que lhe der vontade. E antes de você ver o final, escreve para mim qual é o final dele. Pegue um jovem que faz tudo, ele não mortifica nada, ele faz tudo que lhe der na teia, e pode escrever de caneta o final dele. Porque se você quer morrer mesmo, faz tudo que der na sua teia, faz tudo que você quiser, que você vai ver que o final de sua vida é morte. Morte de sonhos, morte de projetos, morte de nome, morte de moral, morte de tudo. Até no final, morte da própria vida. Porque a pessoa faz o que quer. Hoje você levantou, Gonças, e você falou assim: não vou trabalhar, à vontade. Porque tem dia que dá vontade de não trabalhar? Não, tem dia que dá vontade de trabalhar, né? Uma vez na semana. Os outros dias, tudo dá vontade de não. Você quer ver a pior sensação? Você está lá assim, ó. Aí o telefone. Oh, meu Deus do céu. Tem que trabalhar agora? Tem. Mas eu não queria trabalhar. Mas o que você tem que fazer? Mortificar o desejo. Quando você está um pouquinho acima do peso, pouquinho, corre 16 quilos, 20, e aí você vai comer uma comida, e aí você olha para aquela comida, Gonças, e parece que você pegou o pedaço bom, mas depois você descobre que o pedaço melhor ficou na panela ainda. Aí o que dá vontade de fazer, Angélica? Ir lá e comer de novo. O que é mortificar o desejo da carne? Não vou comer mais não. Estou com vontade, mas é 3.500 calorias a mais. Eu consigo. Não, isso é meu zóio que está querendo. Eu consigo. Não, eu estou satisfeito. Chega. E o pedacinho de carne fica lá. O franguinho, a coxinha de frango. Creu, né? Esse, meu Deus do céu. E a Coca-Cola te olhando. Me sugue. Você tem que fazer o quê? Resistir à panela e ela fugirá de vós. Porque se você não mortificar o desejo da carne, era só 17 quilos. Mas ao cabo de 3 meses, agora são 20 quilos. É mais difícil perder 20 quilos do que perder 17. E esses 20, 17 é a mais, você já está no limite, passou 17. É isso que esse texto está dizendo. Mortifica os feitos do corpo, certamente vivereis. Quem já teve vontade de matar alguém aqui? Levanta a mão. Se você tivesse feito. Se você tivesse feito. Quantos casais aqui já não deu vontade de matar o parceiro? Vou matar. Falta colocar a música de Alfred Hitchcock. Você lembra quando a mulher tomando banho, no chuveiro e aquela lona, e aí vem aquela faca. Tchum, 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 tchum. Ou então aquela música do Tubarão. Quem lembra daquele filme antigo Tubarão? E a gente... Só que se eu for fazer tudo o que eu quero, se eu não matar minha carne, eu vou morrer. Ao meu redor vai ter morte. Porque, irmãos, todo dia minha carne quer uma coisa de ontem. Se eu for seguir a vontade da minha carne, todo dia eu estou fazendo uma coisa diferente da outra. É isso que leva o cara a morrer de overdose. Porque a carne sempre vai pedir o quê? Mais, 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 mais. E no dia vai de novo. E eu quero mais. E vai, até morrer, até acabar com tudo. Até perder tudo que tem. Por isso que todo dia você está o quê? Aí você precisa mortificar a sua carne. É isso que o texto está dizendo. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. Você vai mortificando os desejos da carne. Você vai fazendo sua carne parar. Você vai falando, não vou fazer, eu até quero, mas não posso. Eu até estou com vontade, mas não vou fazer. Eu até queria comer mais, mas eu não vou comer. Eu estou doido de beber um copo de água depois que eu almocei, mas a pança cresce, então não vou beber. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou até com vontade de não ir trabalhar com essa chuvinha gostosa que está fazendo lá fora. Mas infelizmente eu tenho que trabalhar porque eu sou um pai de família. Eu tenho Eu estou com vontade de mandar esse encarregado
para o Nordeste. Mas eu vou calar minha boca, porque senão eu perco meu serviço. E eu preciso do meu serviço. Versículo de número 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Mas quem é que é guiado pelo Espírito de Deus? Só uma classe de gente, quem já é filho de Deus. Mas aí surge uma pergunta, como que eu me torno filho de Deus? O próximo versículo responde, versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Abba Pai no original significa pai, papai, meu paizinho. Eu só posso chamar de paizinho o meu Deus, porque o Espírito Santo de Deus me fez ser adotado por Ele. Só é dirigido pelo Espírito Santo quem é filho de Deus. Mas como eu viro filho de Deus? Através do Espírito. É o Espírito que me faz ser filho de Deus. Versículo 16, o próprio Espírito. Aí como é que eu tenho essa certeza? Como é que eu vou saber se de fato eu sou filho de Deus? Versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como é que você sabe que você é filho de Deus? Não sei como é que eu sei, eu só sei que eu sei. E eu sei. E esse sabecência que eu sei, eu não sei como é que eu sabecei isso, sabecência. Mas que eu sei porque eu sei. E eu sou. E você pode olhar para mim, pode criticar, mas eu sei que eu sou filho de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus testifica com o meu Espírito, não é com o seu sobre mim. Ele testifica comigo sobre migo, não sobre tigo. Eu sei de mim, não sei de você. Por isso que eu não posso te julgar, porque eu não sei que relacionamento você tem com Deus. Eu não sei seu nível de intimidade com Deus. Eu não sei qual é o seu papo com Ele. Eu sei o meu, você sabe do seu. Por isso que você não tem direito de julgar o outro, porque o outro não é servo seu, é servo de Deus. E você não sabe o que o Espírito Santo faz com ele lá ou fala. Se nós olhássemos João Batista, talvez a gente queria internar ele no Galbas Veloso. Vou internar esse cara, que esse cara é doido. Olha o cabelo desse cara, olha a roupa desse cara. Esse cara vai acabar de piorar como gafanhoto. E nem dá diabetes de tanto mel que ele come. A gente poderia julgar ele, e no entanto era o pastor de Jesus. Então como é que eu sei? Eu sei porque o Espírito Santo fala intimamente no meu espírito. Ele me mostra isso. Vem comigo agora no versículo 23. Porque não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Isso aqui fala sobre as primícias do Espírito. Presta atenção. Tem crente que já está há 10 anos na caminhada e você não consegue ver nele as primícias do Espírito. O que são primícias? São as primeiras, ok? Primícias da chuva, as primeiras chuvas. Primícias dos frutos, os primeiros frutos. O que é as primícias do Espírito? É as primeiras obras que o Espírito Santo faz na vida de um crente. Quais são as primeiras obras que o Espírito faz na vida de um crente? Vamos prestar atenção. Todo crente, quando converte, ele fica apaixonado por Jesus. É ou não é? Aí os caras estão convertendo hoje e não se apaixonam por Jesus, se apaixonam pelos cantores, não por Jesus. Outra primícia do Espírito: todo mundo que converteu, você quer fazer o que de Jesus? Falar. Os parentes tomam raiva da gente de tanto que a gente fala. A gente quer falar para todo mundo, porque é um gozo, é uma paz, é um negócio fenomenal, é um trem que mexe lá dentro e a rebimboca da parafuseta falta pular para fora, e você fala, e nem que está chamando você de doido, você está falando, porque é um troço, não sei, é primícia do Espírito. É as primeiras coisas que ele faz na vida do crente. Outra coisa que é primícia do Espírito e você não vê mais hoje: jogar tudo que você não entende que é de Deus fora. Eu peguei minhas camisas da Hang Loose, naquela época Hang Loose, para comprar uma Hang Loose tinha que trabalhar muito. Joguei minhas camisas da filho do Dido fora, porque filho do Dido era filho do diabo, eu não queria ser filho do diabo. Opa, vou jogar esse trem fora.
Aquele trem que tem aquele pé de galinha assim num círculo, eu sabia que lá era uma zombaria contra a cruz de Cristo. Opa, não quero esse trem também não. Hoje não, hoje os caras convertem, vão lá e compram roupa que eles já sabem, tipo assim, lost. Você está perdido, miserável? Você já foi achado? Você anda pelo caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu não sou lost, eu não estou perdido. Aí o trem tem uma mensagem totalmente maligna, e a pessoa está, primícias do Espírito. É lindo, olha para mim, é lindo, quando você vê as primícias do Espírito na vida de alguém. A gente chama isso de outro nome, a gente chama isso de primeiro, mas é primícia do Espírito. É as primeiras obras do Espírito na vida de qualquer pessoa que se converte. Ou eu lembro, quando eu ia para a Batista Missionária em Pirapora, e eu lembro, esse irmão já até morreu, e ele começava a cantar, era um morenão alto assim, e ele começava a cantar aquezinho, rapaz, eu arrepiava todo. No começo eu tinha vergonha de levantar a mão, porque eu achava aquilo estranho, mas depois eu percebi que estranho é estar num lugar de adoração e não adorar. Aí eu comecei também a levantar minha mão, porque eu ficava copiando o outro, vou levantar também. Esse fechou, eu vou fechar também. Eles falam glória, glória, depois glória, glória a Deus, né? E parece que quando você começa a deixar o Espírito fluir na sua vida, parece que as coisas mudam de sentido para você, elas têm outra noção. Irmãos, o Espírito Santo só não trabalha na sua vida se você não deixar, se você não quiser, porque ele não vai meter o pé na porta como faz o diabo, ele vai bater, e é você que tem que deixar. Vem comigo aqui, estamos acabando. Versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, em nossa fraqueza no singular, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O que o Espírito Santo faz? Olha, nos assiste nas nossas fraquezas. Na sua fraqueza você não está sozinho. Na sua fraqueza o Espírito Santo está ali te assistindo. Ele não está te espiando, ele não está te monitorando, ele está te assistindo. Assistir é a ideia do enfermeiro cuidando de alguém, é a ideia de um cuidador de idoso cuidando dele, assistindo. É uma babá cuidando de uma criança, é dar assistência. E aí diz assim, olha, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Porque nós não sabemos nem orar como convém. Você começa a falar, daqui a pouco você está falando bobagem. Você começa a pedir, você não sabe nem o que você está pedindo para você. Olha, você deve ter pedido casar com alguém que você hoje olha e fala, graças a Deus que o Senhor não ouviu essa oração que eu fiz, pedindo para casar com esse homem, ou pedindo para casar com essa mulher. Isso geralmente quando você é crente mais novo, você fica mais tempo na igreja. Os que já veio casado não tem nem que orar mais não, fecha os olhos e já era. Mas quando você é novinho na igreja, você, meu Deus, eu queria tanto casar com fulano, aí o fulano faz hora com você, e a fulana faz hora. Aí depois você casa com outro que você nem esperava, quando você vê fulano 10 anos depois, você fala assim, amém papai, louvado seja, que o Senhor não me deixou, que o Senhor não ouviu aquela oração que eu fiz. E aí ele diz assim, olha, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Esse interceder por nós, quem lembra daquela parábola que tinha uma vinha e tinha uma plantação lá, e aí o dono da seara falou assim, corta essa figueira porque ela não dá fruto. Aí o viticultor falou assim, faz o seguinte, me dá um ano. Aí diz a Bíblia que esse homem cuidou da videira, regou, colocou adubo, e no prazo de um ano ela deu fruto. É isso que o Espírito Santo faz com nós. Satanás fica ali, ó. Já posso, não posso não? Já dá para pegar a Angélica, já não dá não? Você deixa o coração dela aqui, ó. E o Espírito Santo faz o quê? Não, Senhor, deixa eu regar mais, deixa eu colocar adubo mais, vai dar, espera, Senhor. Se no prazo de um ano não der fruto, aí você pode deixar, mas só que dá fruto, irmãos. Interceder por nós é isso, irmãos. Olha, eu fico assim, olha, meu Deus do céu, eu fico assim, estarrecido
como que o Espírito Santo faz. Tem gente que você, como dizia minha mãe, briquita com ele o tempo todo. Você batuca com ele o tempo todo e o cara não dá fruto. Mas essa carniça não converteu. Mas aí, eu não sei por que o Espírito Santo, e a pessoa muda de vida. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Fala assim, não, isso não vai dar nada, já tentei. E aí quando você acha que não vai dar jeito, a pessoa vai e transforma. O Espírito Santo vai lá e muda a pessoa. Porque ele fica insistindo com Deus. Não, Senhor, não deixa o diabo fazer isso agora não. Espera, Senhor. Ele intercede. Interceder é o quê? Eu vou interceder por alguém que está ganhando? Não, eu vou interceder. O cara vai mandar você embora. Aí eu vou lá e intercedo por você. Ô patrão, não faz isso não. Senhor, ele agora a mulher dele está grávida. Isso é interceder. É pedir pedir em lugar de. E o Espírito Santo faz isso por nós. Talvez Satanás, porque Satanás fica lá. Vocês lembram de Jó? Ele fica lá, é acusador dos irmãos. Apocalipse diz que ele fica dia e noite nos acusando, apresentando argumentos, mostrando a lei, mostrando onde nós estamos errando, requerendo o direito de posse sobre nós. Mas o que o Espírito Santo faz? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Dá uma salva de palmas para ele. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. É por isso que você não pode jogar um crente fora. Não joga um crente fora. Se isso fosse fato, se tivesse jogado fora o crente que não estava legal, Agostinho de Hipona não seria quem é hoje. Porque teve um tempo da vida dele que não prestava muito não. Era meio carnal. Lutero deveria ter se jogado fora. E eu poderia citar aqui um outro caminhão de gente que poderia ser jogado fora. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E o último texto que fala do Espírito em Romanos 8, versículo 27. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Isso aqui eu queria pegar para fechar. Sonda os corações. O Espírito Santo sonda o nosso coração. Não tente ficar provando para os outros. Quem precisava saber já sabe. Não tente provar para os outros. Quem tem que saber já sabe. Aquele que tudo pode, sonda o nosso coração. Ele sabe da intenção do seu coração. Ele sabe. Ele conhece. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já sabes toda. Vamos ficar de pé? Eu quero que você, como crente em Jesus, comece devagar, sem misticismo, sem bobagem, sem idiotice, ter um relacionamento com o Senhor Espírito Santo. Fala com Ele. Espírito Santo, me dá direção. Espírito Santo, me dá direção. Abre meus olhos, Espírito Santo. Espírito Santo, aquieta minha língua para eu não pecar. Espírito Santo, faz a palavra ter um sentido diferente para mim. Espírito Santo, me revelar e trazer o entendimento, tá? Me revela a palavra quando eu começar a ler. Espírito Santo, faz a pregação do pregador, independente de quem seja, alcançar meu coração. Espírito Santo, quando essa turma aqui do louvor, que eu conheço todos eles, mas quando eles começarem a tocar e adorar o Senhor, faz eu sentir tua presença. Espírito Santo, aquela voz que o pastor falou na quinta-feira passada, aquela confirmação, aquele testemunho interno, fala comigo. Oh, queridos, começa a pedir isso.
Amém ou não amém? Começa a ter liberdade com o Espírito Santo na sua vida. Você não vai ser perfeito, você é pecador, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você vai ver que muita coisa vai começar a mudar na sua vida. A forma de você lidar com problemas, a forma de você lidar com você mesmo. Talvez muitas dessas aflições e ansiedades, talvez muitas dessas dores que você está sentindo na sua alma, é porque você não está deixando o Espírito Santo te dirigir. É porque você está fazendo tudo de cabeça. É porque você está fazendo tudo do jeito que você quer. Você não está perguntando para o Espírito Santo: e aí, Espírito Santo, o que o Senhor me diz? O que eu faço? Põe no meu coração. O Senhor sabe falar de uma forma que eu entenda. O Senhor sabe falar, irmão. Não, mas você vai lá e briga. Você vai lá e já resolve. Isso é secar. Isso é secar. Querer ganhar, querer provar, querer mostrar que você é homem. Ah, eu não me dobro. Porque quem não se dobra racha. É por isso que o bambu fica de pé, porque ele dobra. Ele vai até lá embaixo. E quando o vento passa, ele volta de novo. E ele se sobressai sobre todas as árvores quase. É o trigo e o joio. A diferença é que o trigo se dobra quando o vento bate nele. O joio fica em pé. Eu li um comentário, já preguei para vocês aqui, que quando tem o joio e o trigo no mesmo lugar, o vento bate, você sabe direitinho o que é joio e o que é trigo. Porque o trigo dobra. Irmãos, se você quer ficar mais tempo de pé, aprenda a passar tempo de joelho dobrado. Aí você vai longe. Chega muito mais longe quem fica de joelho do que quem tenta ficar em pé. Não, porque comigo é assim, porque eu sou desse jeito mesmo, porque eu sou homem. Só que isso ia ser carnal. E o crente não pode ser assim. Eu vou terminar esse culto agora, não vou nem prolongar não, que já passou. Mas eu quero que você, quinta-feira que vem, separe um tempo de jejum durante o dia, porque nós vamos colocar algumas coisas em práticas. Vamos invocar a presença do Senhor. Eu estou te ensinando. Só que você não está aqui num curso só teórico, não. Eu quero que você comece a ter a prática. Eu quero que você chegue em mim e fale: pastor, aquele negócio lá que o senhor falou do testemunho interno é verdade. Eu estava entrando numa roubada, eu senti uma direção de Deus na hora e eu saí fora. Você vai contar isso para mim. Você vai contar esse testemunho de que você está começando a ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Ele vai te despertar de noite para você orar para o parente seu, e sem você falar nada, a pessoa vai falar assim: quase que eu morri ontem. Ontem aconteceu isso. Que hora que foi? Você vai ver. O Espírito Santo de Deus não é um opcional da sua vida. Ele é tudo que você precisa. Belisca um pedacinho e vamos orar para fechar. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Olha aí, olha que lindo, olha. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti.
Senhor, em nome de Jesus. Hoje nós falamos sobre a ação do Espírito Santo com base em Romanos capítulo 8. E vimos uma diversidade de coisas que o Espírito Santo faz, que Paulo, o apóstolo, nos mostrou. Por isso, Espírito Santo, nós te convidamos. Sabemos que muita coisa precisa ser melhorada em cada um de nós, porque o Senhor é limpo, o Senhor é puro, porque o Senhor é perfeito. Mas nós estamos começando a trilhar um caminho com o Senhor. Queremos ter um relacionamento com o Senhor. Molda-nos, ministra-nos, opera um milagre em nós. Começa a trabalhar no nosso coração, no coração desse homem, no coração dessa mulher. Existem limpezas, Espírito Santo, asepsia na alma, que só o Senhor pode fazer. Então começa, porque esse homem, essa mulher, ela precisa ter um relacionamento saudável com o Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, fala no coração desse homem. A começar de hoje, começa a trabalhar. Nós não sabemos, nós não temos entendimento, nós não temos as respostas todas, mas nós iremos entender quando o Senhor começar a trabalhar nas nossas vidas. O Senhor vai testificar no nosso espírito, lá dentro, as pessoas vão perceber que o Espírito de Deus está em nós. Erga suas mãos, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja na sua vida, hoje para todo sempre. Beijo no coração. Deus abençoe. Sábado, culto. Sábado é curso de capacitação. Deus abençoe.